Meus irmãos, não deixe vossos filhos diante da televisão. Ela vai alienar vossas crianças. Trazer agora a história do Cristóvão Colombo aí, só que assim, a gente não vai detalhar a fundo, porque a gente só quer trazer para vocês que o Cristo Collor aí, que é o Iesu, né? Cristo, ele é um homem, tá? E não existe Salvador. Quem quiser acreditar, tudo bem, acredite. Já trocaram a nossa fé, porque a nossa fé ela era voltada, tá, para as coisas naturais, e trocaram pelo material, pelo consumismo, pelo conforto, pelo ato de estar sempre no conforto. Então a gente vai trazer o resumo disso. Em seguida nós vamos trazer a história do São Cristóvão, e em seguida, junto com nesse mesmo áudio, Lucas, a gente já traz da onde que surgiu o Jesus, os jesuítas, e dentro daquele contexto mesmo ali a gente já define muitas coisas aí. Pode ir. Cristóvão Colombo, Gênova, entre 22 de agosto e 31 de outubro de 1451, em Valladolid, e 20 de maio de 1506, foi um navegador e explorador italiano. Explorador. Já diz aí, explorador. Responsável por liderar a frota que alcançou o continente americano. Em 12 de outubro de 1492, sob as ordens dos reis católicos de Espanha. Dos reis católicos, vamos ver o que é esses reis católicos? O que seriam os reis católicos? Reis católicos da Espanha. Reis católicos foi a denominação que recebeu o casal composto pela rainha Dona Isabel de Castela e o rei Dom Fernando II de Aragão concretizarem a união dinástica entre os dois reinos ibéricos, criando a monarquia católica. A monarquia, vamos ver o que é a monarquia, porque as pessoas falam, não, mas é isso e aquilo. A monarquia, ela tem vários e vários sentidos, velho. E as pessoas ouvem como se fosse uma coisa assim, que não, não é, né? E é esses detalhes que a gente precisa definir para que tudo se encaixe. Ordem que existe de forma a priorizar um membro, poderes, categorias, patentes ou dignidades de suas organizações. A hierarquia eclesiástica. Você vê, hierarquia eclesiástica. Temos o que na Bíblia? Eclesiásticos. Então as pessoas precisam entender essas coisas. Aí continua, Lucas. Qualquer classificação que tenha como base as relações entre superiores e dependentes. Qualquer classificação por ordem, escala hierárquica de valores. Figurado, qualquer classificação por ordem, escala hierárquica de valores. Religião. De acordo com as acepções bíblicas, diz-se ou a própria ordem dos 9 coros dos anjos e seus subordinados. Entendeu? Não tem lógica, né? A religião ela nunca vai ter lógica, vai ter que ir assim esse áudio, porque não tem como. Então, isso é um passo que vocês vão ver que a gente não está brincando, a gente está trazendo a verdadeira história, a gente está levantando coisas que poucas pessoas levantam e
e poucos querem ouvir, e quem também quiser ouvir ou não, que dê suas razões ao que achar melhor, né? Aí a gente parou nos reis católicos, foi isso? Sim. Na anarquia, correto? Da anarquia para frente você solta a voz, então. Acho que tá indo para baixo, né? Foram os responsáveis pela expulsão dos muçulmanos da Espanha e financiavam a exploração de Cristóvão Colombo, que resultou no descobrimento da América. Embora o objetivo dos soberanos fosse a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Então, aonde que eles achavam que aqui, tá? Nós vai chegar ainda agora há pouco, mais para frente a gente vai chegar no Cabral. Não se assustem, Cabral foi um fantoche colocado como se fosse ele que descobriu aqui o nosso lado, mas quem descobriu as Américas, nós estamos na América do Sul, é isso, Lucas? América Sim. do Norte ali, então, é América também. Foi esse Cristo Collor, né, que é o Ieso, e queria muito ter o livro Brasileiríssima na mão, para mim estar passando a parte de que declara bem claro isso. E aí, na onde que fala dos reis, aí você já define bastante coisa de Cristóvão. Pode continuar, Lucas, de Cristóvão. Na verdade, eles queriam ir para... Dizem que eles queriam ir para a Índia, né? Sim, aqui somos chamados do quê? De índios, né? Sim. Só que isso só foi realizado anos mais tarde pelo navegador português Vasco da Gama. Eu não sabia que nós estávamos falando de futebol. Também. Tem por isso, as coisas que tem por isso. Acaba aí? Matrimônio e política. Matrimônio e política, boa. O casamento de Dona Isabel I de Castela com Dom Fernando II de Aragão não antevia o sucesso do casal no governo de Espanha. Com efeito, apesar do contributo da colaboração para a unificação da atual Espanha, a nobreza não era consensual no que dizia respeito à decisão sobre quem deveria ascender ao trono do país. Houvera quem preferisse a infanta Dona Joana, prometida a Dom Afonso de Portugal, que por isso também concorria ao trono. Porém, Dona Joana era tida como filha legítima de Dom Henrique de Castela, fruto de uma polêmica relação amorosa da esposa do rei com um fidalgo. Então, até aqui nós já sabemos que bastante coisa sobre a história dos reis católicos, tá? Aí aqui a gente já sabemos que, sob as ordens dos reis católicos de Espanha, no chamado descobrimento das Américas, empreendiu a sua viagem através do Oceano Atlântico com o objetivo de atingir a Índia. Então aqui mais para baixo vai dizer quem é mais o Cristóvão Colombo. Temos mais um pedacinho aqui até chegar no Novo Mundo. Aí do Cristóvão Colombo a gente vai para um texto muito interessante. Seu nome em italiano é Cristoforo Colombo, em latim Christophorus Columbus, em espanhol Cristóbal Colón. Este antropônimo inspirou o nome de, pelo menos, um país, Colômbia, e duas regiões da América e do Norte, Colômbia Britânica, no Canadá, e o Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos. Entretanto, o Papa Alexandre, escrevendo em latim, sempre chamou ao navegador pelo nome de Cristóforo. Cristões. Pode continuar. Colon, com o significado de membro, e nunca pelo latim Columbus, com o significado de pombo. Colombo é acreditado
como o primeiro explorador europeu a estabelecer e documentar rotas comerciais para as Américas. Rotas comerciais, olha como já estava. Apesar dele ter sido precedido por uma expedição viking liderada por Leif Erikson. Então, eram os ingleses da época. As viagens de Cristóvão Colombo abriram caminho para um período de contato, expansão, exploração, conquista e colonização do continente americano pelos europeus pelos próximos séculos. Essas viagens e expedições trouxeram várias mudanças e desenvolvimentos na história moderna do mundo ocidental. Entre várias outras coisas, impulsionou, por exemplo, o comércio atlântico de escravos. Colombo também é acusado por diversos historiadores de iniciar e incitar o genocídio e repressão cultural dos povos nativos na América. O próprio Colombo viu suas conquistas sobre a luz de expandir a religião cristã. Ele foi acusado até por contemporâneos de comportamento tirânico, corrupção e vários crimes contra os nativos indígenas, como estupros e tortura. Essas reavaliações de seus feitos fizeram com que a visão dos acadêmicos e historiadores sobre Colombo ficasse um tanto quanto negativa com o passar do tempo. Porque o Cristóvão Colombo ele foi uma pessoa normal, mandada, nós falamos bem claro, pelos reis católicos, não tinha, sabe? Que controlavam o universo deles ali, até que eles conseguiram chegar aqui. E em livros fala bem claro que ele lutou muito para ser colonizado dentro da Bíblia como Jesus Cristo, entende? Aí agora nós temos a origem, não sei se serve, será que serve colocar a origem? Acho que sim, vamos ver. Vamos ver. Origem. A vida do navegador contém muitas incertezas e obscuridades, promovidas por ele próprio e pelo seu filho Fernando, que ocultou ou evitou certas passagens da vida de Colombo e procurou realçar a figura do pai frente àqueles que o procuravam diminuir. A versão normalmente tida como certa entre os historiadores dá como nascido em Gênova em 1451 e como genovês foi reconhecido pelos seus contemporâneos, embora haja controvérsias a respeito dessa informação. Na biografia História de Almirante Dom Cristóbal Colón, escrita pelo seu filho Fernando, este obscureceu a pátria e origem de Colombo, afirmando que o pai não queria que fossem conhecidas tais informações, enumerando várias cidades italianas, em especial ligures, que disputavam tal glória. Em Espanha, Colombo sempre foi considerado como estrangeiro, lamentando-se exclusivamente de como a situação o prejudicava e alguns dos documentos que escreveu. Esteve constantemente em contato com italianos e neles depositava a sua confiança. Então, aí nós já sabemos que os italianos controladores ali, Roma e tal, Império Romano. Enfim, aqui nós temos aqui uma basezinha do Cristóvão Colombo como o conquistador. Mas o impressionante é que nós temos Cristóvão Colombo como São Cristóvão, cara. Aí é algo que não tem como ficar, mas é ou não é, né? Tá na cara, né? E o impressionante é que o São Cristóvão de cara tá assim, o gigante que leva Cristo no peito, certo? Nas Américas é complicado, né? Então nós leva Cristo no peito e os caras vivem
a sua teoria até hoje, as pessoas não procuram saber, não procuram se informar e ficam nessa disputa de quem vai ser salvo, quem não vai, e sem saber que a verdadeira história da Bíblia está aqui na história de Pindorama, né, do Brasil, e poucos são as pessoas que pelo menos tiveram intenção de saber disso um dia. Então o que a gente está fazendo nada mais é que isso, porque a gente aqui já passou por Jesus, por Yeshua, por Yahushua, né, Lucas? A gente já foi em denominações, a gente sempre quis saber a verdade, da onde, porque não tinha fundo, né? Então temos assim, ó, Cristóvão da Lícia, que no caso é São Cristóvão, um mártir, né? Então, São Cristóvão, da Igreja Católica, Ortodoxa, Orientais, Anglicanas, Igreja Luteranas e Ubanda. Enfim, é colocado hoje como um santo, né? Contra um monte de questões que eles mesmos deram. Ilha de São Cristóvão, Nova Alvorada do Sul, no Brasil e Equador. Também temos ele também colocado como algumas definições aí de países, né? E as pessoas não conseguem entender isso, mas colocaram ele como São Cristóvão. E o Lucas aqui vai trazer a origem do São Cristóvão. Aí vocês vão entender que sim, o Machia, o que for aí, ele é apenas um ser, e ele era daqui de Pindorama, e colocaram como um salvador aí. São Cristóvão, em latim Cristóforos, é um santo venerado por católicos romanos, ortodoxos e umbandistas no sincretismo afro-brasileiro. Considerado um mártir cristão, São Cristóvão foi morto durante o reinado do 10º imperador romano do século III. Apesar de ser um dos santos mais populares do mundo, muito pouco se sabe ao certo sobre sua vida. São Cristóvão é venerado em 9 de março na Grécia, em 9 de maio pela Igreja Ortodoxa, em 16 de novembro em Cuba, em 10 de julho em algumas localidades da Espanha. O calendário tridentino da Igreja Católica permitia a celebração de São Cristóvão no dia 25 de julho, apenas em missas privadas. Essa restrição foi removida mais tarde, apesar da Igreja Católica ainda aprovar a devoção a ele. O listando entre os mártires romanos venerados em 25 de julho, ele removeu seu dia festivo do calendário católico de santos, em 1969. Na época, a Igreja declarou que a celebração não era de tradição romana, tendo em vista sua adesão tardia, por volta do ano 1550, e limitada ao calendário romano. Sim, 1550. Então, em 1550 eles já tinham tomado bastante coisa aqui. Então eles vão fazendo calendários, datas, eles vão formando, como diz. Na história de Cristóvão, olha como são as coisas. Na história de Cristóvão Colombo, ele não queria saber não queria que ninguém soubesse de algumas informações e impedia ele de algumas informações. No São Cristóvão, já quase ninguém conhecia a sua origem. E muito pouco se sabe sobre a vida dele. Mentira! Nós já sabemos que nós já falamos um bocado. Que dizem, né? Então, continuando. O calendário é mais para isso mesmo, definir o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer. Então, vou falar sobre a lenda de São Cristóvão. Isso. Eles dizem como aconteceu, né?
um rei pagão em Canaã ou na Arábia, através das preces de sua esposa, teve um filho a quem batizou de Réprobos, Em Canaã. dedicando ao deus Apolo. Adquirindo tamanho e força extraordinárias com o tempo, Réprobos resolveu servir apenas aos mais fortes e bravos. Em suas buscas por tais indivíduos, ele acaba servindo a um rei poderoso e a um indivíduo que alegava ser o próprio Satanás. Sim. Mas acabou por achar que faltava coragem a ambos, uma vez que o primeiro temia o nome do diabo e o último se assustara com a visão de uma cruz na estrada. Em seguida, ele encontra um eremita que ele educou na fé cristã, batizando-o. Réprobo se recusou a jejuar e a rezar para Cristo, mas aceitou a tarefa de ajudar as pessoas a atravessar um rio perigoso, no qual muitos haviam morrido ao tentar fazer essa travessia. Certo dia, Réprobos fez a travessia de uma criança que ficava cada vez mais pesada, de tal maneira que ele sentia como se o mundo inteiro estivesse sobre os seus ombros. Após a travessia, a criança revelou ser o Criador e o Redentor do mundo. Daí provém o nome Cristóvão, que significa aquele que carrega Cristo no peito. Em seguida, a criança ordenou a Réprobos que fixasse seu bastão na terra. Na manhã seguinte, apareceu no mesmo local uma exuberante palmeira. Este milagre converteu muitos, despertando a fúria do rei da região. Cristóvão foi preso e, depois de um martírio cruel, decapitado. Então, é onde que as pessoas não conseguem